Pronto, então, competência 4, demonstrar conhecimento nos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O que isso quer dizer? A questão dos conectivos interparágrafos e intraparágrafos, ou seja, no início de cada parágrafo do desenvolvimento e da conclusão e dentro dos parágrafos com as orações. No nível 5 da competência 4, 200 pontos, articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos, ou seja, é sair daquela mesmice de apenas colocar o mais, porém e o pois. Não, tem que colocar demais, entretanto, contudo, portanto, todavia, outro sim, e por aí vai. Então, você tem que diversificar a questão do seu vocabulário coesivo. E na competência 120 tem, articula as partes do texto de forma mediana, ou seja, quase não coloca, ou coloca apenas o mas, pois, porém, com inadequações e apresenta um repertório pouco diversificado de recursos coesivos. Então, cuida em aprender mais conectivos para agregar na sua nota da competência 4. Competência 5, eu nem coisei aqui, mas tudo bem. Competências, alguns cuidados com algumas expressões, né? Eu sempre falo isso em sala, mas de qualquer maneira eu vou reforçar aqui. Cuidado com hoje em dia, nos dias de hoje, tudo aqui é redundância, conclusão final. Se é conclusão, lógico que é final, não precisa colocar a conclusão final. Planos para o futuro, se é planos, a gente já pressupõe que é para o futuro. Todos são unânimes. Se há uma unanimidade, então quer dizer que todos estão de acordo ou contra determinada coisa. Acrescentar mais fatos verídicos, fato real, mas entretanto, colocando junto, não pode, são duas conjunções adversativas e persistir ainda. Quem persiste ainda insiste em fazer alguma coisa. Então, cuidado com essas expressões. Desculpa, não é corona. Competência 5, o que fala competência 5? Elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. De novo, respeitando os direitos humanos. São 6 elementos que você tem que colocar na competência 5. Agente, solução, detalhamento da solução, meio modo, detalhamento do meio do modo e o efeito. Não pode esquecer de colocar nenhum. Esqueceu? Menos 40 pontos na competência 5. 200 pontos, que é o nível 5 dessa competência. O que fala? Elabora muito bem a proposta de intervenção detalhada, não pode esquecer os detalhamentos relacionados ao tema e articulada discussão desenvolvida no texto. Lembrando que a sua proposta de intervenção tem que estar de acordo com as problemáticas expostas e abordadas no desenvolvimento, certo? Se por acaso você não colocar nenhuma proposta do desenvolvimento, não tem como você fazer uma proposta de intervenção. Da mesma forma que se você colocar um problema no desenvolvimento, obrigatoriamente você vai ter que buscar uma solução. Então tem que ser colocado e tem que estar de acordo com a problemática que você levantou. E 120 pontos, o que fala? Que no caso é o nível 3 da competência 5. Elabora de forma mediana a proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada a discussão desenvolvida do texto. Ou seja, a forma mediana é esquecer a metade dos elementos que você tem que colocar, tipo, para quem coloca, digamos, agente, solução e o efeito, aí esquece do meio modo e dos detalhamentos, então tem que colocar todos os detalhamentos. Erilene, como é que eu vou fazer isso? Você vai fazer uma tabelinha colocando. E eu já, inclusive, coloquei na lousa e eu espero que alguém tenha copiado e faça a gentileza de bater foto e mandar lá pro grupo. Mas como é que você vai colocar o agente? Quem é que vai fazer? Qual seria a solução? O que será feito? O detalhamento da solução, que isso daí a gente vai trabalhar mais profundamente ao longo do ano, e eu vou dar sugestões para vocês, caso alguns de vocês não aprendam. Lembrando que o detalhamento pode ser uma explicação, uma justificativa e uma exemplificação que você vai colocar na sua redação. Depois que colocou o detalhamento da solução, você vai colocar o meio modo, o detalhamento do meio do modo. Meio modo, lembrando que tem que colocar obrigatoriamente as palavras através de, por meio de, mediante a, certo? Ou por intermédio de alguma coisa.
Colocou lá o meio e o modo, o detalhamento do meio e do modo, coloca o efeito. Você vai preencher cada um desses elementos. Depois que preencher, junta tudo e faz sua proposta de intervenção. Ah, Irene, é impossível. Não é impossível. Por enquanto é um pouco difícil porque não há prática, mas ao longo do ano que vocês forem praticando, que vocês forem fazendo e que a gente for identificando cada elemento, vai ficar cada vez mais fácil, ok? Tem aí uma tabelinha que eu já falei para vocês e coloquei na lousa. Eu espero que vocês batam print. A minha sugestão é essa. A gente, quem vai fazer solução, o que vai fazer, tem que ter o detalhamento da solução. Meio modo, como será feito, através de, por meio de, mediante a ou por intermédio de, tem que ter o detalhamento do meio e do modo. E tá aí o que é o detalhamento que eu acabei de falar. E o efeito que no caso vai ser a consequência. Importante, o título é um elemento opcional na produção de sua redação e será considerado como linha escrita, porém não será avaliado em nenhum aspecto relacionado às competências da matriz de referência. Erilene, eu não quero colocar, perde ponto? Não. Erilene, eu vou colocar, perde ponto? Não. Agora lembre-se, se você tiver muita ideia, se você tiver muita argumentação, quando você coloca um título, você perde uma linha no seu texto. Ou seja, você não tem 30 linhas, você vai ter 29 linhas, já que uma linha vai ser destinada ao título da sua redação. E para finalizar, procure escrever sua redação com letra legível para evitar dúvidas no momento da avaliação. Redação com letra ilegível poderá não ser avaliada. Ah, mas minha letra é feia. É feia, mas é legível? Então, beleza. Tenta fazer, melhorar para que facilite a vida do corretor. Eu sempre falo isso e finalizamos a aula 1 da apostila. Já eu volto.